Olá, bom dia. Vamos a mais um relato do canal Histórias que a Vida Conta. O relato de agora é uma historinha engraçada tirada de um livro, acho que Caminho Suave, que fala da ingenuidade de um índio e o abuso de um português, né? De um colonizador, né? Mas essa história no final vocês vão ver que ela tinha um moral para ser para ser explicado, para se tornar explícito como é interessante você buscar a cultura, né? A cultura todo mundo tem, né? Digamos assim, a educação, o saber, né? Então eu vou relatar e vocês vão entender. Havia um fazendeiro e ele era um fazendeiro português, colonizador, e sua fazenda era um pouco longe. E ele comprou bastante maçã, né? Maçã naquele tempo era coisa difícil. Maçã coisa de país frio, né? Argentina, do sul do Brasil. O camarada vivia lá numa parte quente do país. Comprou aquelas maçãs e disse: Eu vou dar umas maçãs pro meu compadre, amigo. Amanhã cedo eu vou pedir pro índio fulano e levar para mim uma carta e essas maçãs. Chegou no índio à noite, falou: Olha aqui, seu índio, tu dorme, descansa bastante. Amanhã tu pega o cavalo, passa aqui e pega um presente que eu vou mandar pro meu amigo. O índio, não, sim senhor. Foi lá, descansou. De manhã veio, foi lá pegar o presente, pensou que era um presente, né? Mas era um presente, não do jeito que ele pensou que era um presente, né? Um saco de fruta e uma carta. O índio montou a cavalo, ele falou assim: Olha, esse saco de fruta, tu não coma nenhuma, porque é presente. E se tu comer, a carta vai me contar. O índio, na sua santa pureza e inteligência, montou no cavalo e seguiu. A maçã começou a cheirar, a viagem era longa, foi dando fome, e o índio foi pensando: será que eu como? Será que eu não como? Daqui a pouco ele viu uma pedra, pulou do cavalo, tinha uma mina d'água, ele tomou água, sentou na pedra, amarrou o cavalo, pegou umas 3 maçãs, comeu, gostou, comeu mais. Só que antes de comer as maçãs, ele sentou em cima da carta, falou: Quero ver se essa carta vai contar mesmo, vou sentar em cima dela. Ele sentou em cima da carta e ficou ali. Descansou e seguiu sua viagem. Chegou no destino, chamou a pessoa, entregou tudo e voltou, né? Falou: o patrão mandou pro senhor isso daí. Esse saco de fruta. Ah, tem essa carta. Pegou a carta, deu pra pessoa. E aí seguiu de volta para onde morava e trabalhava. Quando ele chegou, passado uns dias, os dois compadres, patrões, se encontraram e um se queixou o outro, né? Como era o povo, né? Olha, veio faltando tantas maçãs. Que a carta que o senhor escreveu, em tudo que estava escrito, dizia com quantidade de fruta, mas veio faltando. Só para avisar o senhor que aquele índio comeu um pouco. Beleza. Passados uns dias, o homem chamou o índio e falou pro índio assim: Eu deveria te dar um castigo, mas eu não vou fazer isso dessa vez, mas da próxima tu não escapa de uma chicotada, que você comeu tanta maçã lá. O índio falou: Não, eu não comi. Você comeu.
porque o fulano falou que você comeu. Aí o índio falou, não é possível, mas quem que contou? O camarada falou assim, eu não falei que a carta ia contar? O índio falou, não é possível, ela não viu nada, porque eu tinha uma pedra, eu sentei e comi sim, e sentei em cima dessa carta, por ela não ver que eu estava comendo as maçãs. Aí o cara ficou pensando, falou, poxa, um pouco dó dele, né? É muita inocência, né? Isso era possível naquele tempo, né? Anos, centenas de anos atrás. Aí o cara foi explicar para ele, não, eu vou explicar para você o que que é. A carta é escrita, é o domínio da escrita. Eu sei ler e escrever. Então eu escrevi naquela carta quantas maçãs tinham, e mais entre elas, muito mais coisa estava escrito ali que você não precisa saber, e que você ia levar isso para o fulano. Então é o domínio da escrita. Por isso que o título do texto e do vídeo é A Carta Conta. E o índio não entendeu quase nada, mas ficou por ali, né? E daí a gente vai fazendo uma viagem na história e vendo como muda o mundo, né? O primeiro serviço de correio, segundo relatos de historiadores, foi em 2400 a.C., muito antigo, no Egito, né? Egito era uma população que já dominava a escrita, as obras de arte, as construções, uma civilização bem evoluída, né? O Egito. Então ele já teve isso daí, serviço de correio há muitos anos, mil e mil anos atrás, né? E o mundo veio evoluindo em termos de comunicação, né? Usava-se o pombo correio, o próprio correio veio evoluindo porque teve um tempo que não tinha tanta invenção como passou a ter do século passado e no século atual, nos dias atuais. Então o correio veio evoluindo seu serviço, né? No Brasil. Quem criou o correio foi o Dom João VI, quando chegou aqui. As cartas se entregavam a cavalo, hoje se entrega de moto. Hoje ainda tem carta, né? Ainda tem aquela carta que o velho índio sentou em cima. Poucas pessoas escrevem, mas ainda tem, né? Mas muito pouco, mas existe. Então, a evolução do mundo. Aí houve um camarada, Samuel Morse, americano, que inventou o telégrafo. Que, saía lá na outra máquina, tudo escrito. Logo depois dele, Alexander Graham Bell, que nasceu em 47, faleceu em 1847, faleceu em 1922, horas antes de Eliza Graham registrar, patentear a invenção do telefone, correu lá e registrou o telefone como sendo ele o inventor. Esse americano, e até hoje é atribuída a ele a invenção do telefone, e isso teve uma briga jurídica entre eles na época, mas ele ficou com o título do inventor, né? Porque ele correu lá, não sei se foi ele, se foi um trabalho em conjunto dos dois, e um queria passar o pé no outro, a perna no outro, porque quando se inventa alguma coisa se dá dinheiro, né? E se entra para a história. E ele ficou como o inventor. Muito tempo depois, inventou fax, né? Inventou bip. E o telefone começou a evoluir. Mas para o telefone evoluir, era lento, muito lento. Cidades pequenas, a casa dos mais ricos, mais bem empregado, tinha telefone e ele cobrava para as pessoas telefonar ali. Televisão era assim também, as pessoas assistiam da janela. Cidadezinhas pequenas, eu cheguei a assistir televisão na praça, né?
Mas era um tempo bom, um tempo que dava saudade, era um tempo que você não ficava dentro de casa, você saía pra rua, ia na missa, criança, andava, era um bom tempo, né? E veio evoluindo, evoluindo tanto, inventou-se a internet, gente, foi inventada em 1960, se chamava ARPANET, e foi o Pentágono das Forças Armadas Americanas, o Serviço Maior do Exército Americano, das Forças Armadas, que usava a internet para poder conversar lá, né, os assuntos militares de segurança. E foi um projeto feito entre uma universidade lá e o Pentágono para poder desenvolver isso daí, né? Em 26 de outubro de 69 eles fizeram o primeiro, digitou-se as primeiras palavras. Não sei se é da Virgínia, não sei de onde é a universidade, não sei dizer, não anotei, mas é assim. Só que depois deu tanto certo que ela virou, aceitou-se liberar ela para o comércio, né, a internet. E já em 1973, Juan House, Juan Hao Brian inventou o telefone celular. Foi isso. E esse homem, aos 94 anos, ele disse que as pessoas não conseguem deixar o telefone celular, que as pessoas ficam olhando para o telefone o dia todo. E é tanto verdade que existem leis, existem empregos que se você for pego mexendo no celular, você pode receber justa causa. Mora, dizem que justa causa é agressão, roubo, não existe. Rio de Janeiro fez uma lei que eu acho que até hoje não se cumpriu com ninguém, porque ninguém vai ser louco de cumprir uma lei dessa logo no Rio de Janeiro, né? Dizendo que policial que fosse flagrado telefonando poderia ser abrir uma sindicância contra ele e ele ser demitido do serviço público. Isso eu vi no jornal, vi na internet, que eu estou conversando. O governador fez essa lei um tempo desse aí, mas acho que até agora ninguém foi vítima dela. Né? Por quê? Porque tira atenção. E tempo desse uma pessoa estava me contando que ele é representante de um banco e foi visitar um cliente. Esse cliente é produtor de hortifruti, um cliente forte. Chegou lá, ele conhecendo a fazenda do homem, olhando. Aí o camarada disse o seguinte para ele, sabe o que acontece? Aqui eu tenho dificuldade com funcionário. Aí ele disse para a pessoa, mas o senhor não paga bem? Porque é um serviço penoso, abaixa, levanta. Um cara estudado, mas um cara que já trabalhou, então ele sabe como tudo funciona, né? Aí o cara falou, eu pago acima da média, eles têm comida, descanso, ninguém fica em cima deles, é só produzir. Mas o problema é o seguinte, não tem sinal de telefone, de celular, de operadora, nenhuma dá sinal aqui. E eles dizem que eles estão incomunicáveis e eles vão embora. Depois de 2, 3 dias, uma semana, não fica não, é raro que fica. Aí você para e pensa e vê que loucura que chegamos, né? A pessoa deixa o serviço por causa de um vício, né? Às vezes, né? E daí se inventou também o WhatsApp, tantas coisas falando de invenção, né? Mas fica aí um relato bastante interessante do canal, né? A evolução da comunicação, né? Hoje já não se usa tanta carta como aquela que o velho índio sentou em cima. Hoje é e-mail, Gmail, né? WhatsApp. Hoje é tudo à distância. Quase tudo, né? Mas é isso daí. Agradeço a todos que assistiram, dê um joinha. Muito obrigado. Fique com Deus.
E se puder me seguir no canal, vai ser muito bom. Muito obrigado. Bom dia. Deus abençoe a todos.